vida como ela é. Então, teste, teste. Então, vamos lá. O melhor de tudo de gravar a jornada dos meus mentores da mentoria do Alto Sucesso é que a gente grava dentro da trade do sucesso. Para quem tá caindo aqui de paraquedas e não sabe o que seria, é verdade, diálogo e respeito. Então, isso que é o mais interessante, mais legal. E hoje eu tenho o prazer de estar com David, meu mentorando aqui, que terminou o primeiro ciclo da mentoria do Alto Sucesso dele. Vem mais, mas isso é para depois. E hoje a gente vai celebrar exatamente esse momento. E David, fica à vontade para se apresentar, né? Que você tem uma história linda de empreendedor, que é algo ímpar. Então acho que é legal também passar essa sua trajetória, se você puder, com pequenas palavras ou com o coração aberto, fica à vontade, né? Porque eu sei que tem uma história linda por trás aí. Então, por favor, se apresente aí pra galera. Então, o mais importante que eu vejo é a verdade, né? É Já isso aí. iniciar com a verdade, né? Esse contexto aí é super importante. Meu nome é David Basler, eu tenho uma empresa de tecnologia, iniciou aí em 2006, 18 anos, e um dos motivos de buscar aí a mentoria com o Leonardo foi a solidão, né? A solidão do empreendedor. E isso daí eu já vinha buscando outros recursos também, como a fé, a Deus, né? E aí, quando eu conheci o Leonardo num evento, a gente bateu um papo, foi, e a verdade surgiu ali, né? A gente até brinca que Deus é brincalhão, né? E daí a gente acabou se conhecendo, ele me explicou um pouco da mentoria. Eu não tinha em mente fazer a mentoria, né? Então acabou sendo de uma forma bem natural. E cá estamos, né? No final, mas no final de um começo, né? Eu acho que é tudo no tempo do Senhor, né? E a gente acredita que em breve a gente consiga dar continuidade também, no, que faz todo sentido, né? Que é super importante, principalmente que eu vejo para quem é empresário, né? No Brasil, fica muito sozinho, né? Então, a, a, o aprendizado da mentoria em si, a tríade do sucesso, porque a gente também enxerga a tríade do fracasso, né? A gente conhece os dois lados, e aí no livre-arbítrio você consegue, pô, para onde que eu quero ir, né? E aí quando você começa a aplicar os desafios no dia a dia, quando você começa a realmente ter o entendimento da tríade do sucesso e o contexto dela, para mim, cara, foi sensacional, abriu assim vou falar, oportunidade de autoconhecimento, né? Você realmente vai para a sua essência e de uma forma natural, né? Eu brinquei muito com o Leonardo que assim, parecia que ele era meu amigo na mentoria, né? A gente não segue um script, a gente segue a verdade. A gente se conecta com o Senhor na vertical e ali a gente começa a ter uma troca verdadeira. Tem dia que eu estava mal e eu desabafava, tá tudo bem, né? Desabafava, continuava ali e tal, escutando, né? Então não existe um script, né? É uma coisa bem natural. Isso para mim, eu vou levar realmente como uma experiência muito grande. Lógico que hoje a gente começa, reconhece também que existe essa amizade, né? Porque de forma natural e não para por aqui a amizade, né? A gente sempre vai crescendo. E é isso, para mim a mentoria fez eu sair daquele sentimento ruim que eu tava, cara. Eu tava muito para baixo mesmo, sentido sozinho, solitário, e hoje eu realmente estou mais fortalecido, melhorou em alguns pilares, né? Eu acho que é importante também dizer isso. Pilar da minha família. Hoje eu vejo meus filhos, lógico, tem dia que a gente tá cansado, cara, a gente não é robô. Meu filho ontem estava querendo jogar bola, eu falei, cara, deixa eu terminar de assistir aqui o que eu tô assistindo e eu vou brincar com você depois. Mesmo ele insistindo ali, por quê? Eu já tinha brincado, eu já tinha ido na piscina com eles às 6 horas da tarde, ele fez aula de natação e eu tenho dois filhos, então depois eles queriam que eu jogasse bola sem limite. Eu falei, calma, o papai tá dando uma relaxada aqui também, vendo outras coisas. E é assim que você vai tratando, né? Então, pilar da família, com a esposa, me conectei mais ainda com o Senhor, que para mim é, isso. Quando a gente busca o Senhor, Ele vai mostrando para nós de forma natural, né?
E aí você mudou muito comigo a empatia com as pessoas, né? Às vezes a gente acha que a pessoa está fazendo por birra ou alguma coisa assim, e nada mais é que ela está passando por um problema e não teve a oportunidade de fazer uma mentoria, por exemplo, de ela se autoconhecer, porque o mundão, ele te leva para todos os lados, né? Ele te leva para baixo, para cima, tem hora que você acha que você está ganhando, você está perdendo, e se você não voltar para o seu eixo, né? A gente não fala você. Antigamente eu falava, como é que você comentava, né? Eu falava que era, não, eu tenho que ser mediano, né? Ficar ali. Equilíbrio, eu tenho que ter equilíbrio. E não existe equilíbrio, você tem que voltar para o seu eixo, né? E aí você começa do zero de novo. Então, você começa a ter um campo de visão, cara, e você começa a falar, não é que você julga as pessoas, mas você fala, pô, o cara tá com a xícara cheia ali, meu. Se ele esvaziar, ele não vai ficar nervoso. É igual briga de trânsito. Cara, hoje o cara me fecha ali, às vezes você vai querer falar assim, não, peraí, falou, desculpa aí e tal, e o cara, desculpa também e tal, porque muito é do nosso ego, né, muito é da nossa, do humano mesmo, né, esse estouro, e aí quando você começa a ter um raciocínio como esse, analisar um contexto, né, cara, melhora em tudo. Hoje eu vou fechar um propósito com o cliente, eu converso, me conecto com o senhor antes, né, faço ali uma avaliação de pedir para não ser melhor que ninguém, e o negócio do cara vai lá e assina um contrato, aí você fala, pô, você é brincalhão, né, eu tava morrendo de medo desse cara aqui, e ele fechou o contrato. Então, as coisas vão acontecendo, não é fácil, não adianta falar, pô, só porque eu fiz a mentoria com o Leonardo agora, tudo na minha vida vai dar certo, cara, é a vida, a gente trabalha com a verdade aqui, então, você vai, no dia a dia, você vai se realmente desenvolvendo. E para mim, fez todo diferencial. E eu só tenho a agradecer, Leonardo, pela oportunidade de ter essa troca, né? Como você mesmo diz, né? Não é porque hoje você é o mentor que quando a gente não está trocando, você também não aprende, né? Essa humildade que você traz aí é muito importante também para ficar à vontade, porque a gente do outro lado aqui acha, pô, o mentor é o cara mais fodido do mundo, ele vai resolver meus problemas. Na verdade, a gente mesmo vai resolver, né? Mas nessa troca a gente vai aprendendo, se autodesenvolvendo, né? Então, para mim foi super importante. É só agradecer que o Senhor abençoe a sua vida, da sua família, da sua esposa, e ficou muito grato mesmo. Oh, amém, cara. Pra mim é um prazer. Eu até fiz um videozinho antes de como é um prazer poder vir gravar a jornada da mentoria do autossucesso, né? E aí, para trazer essa lógica, eu queria colocar uma linha do tempo, tá? Eu não quis te cortar, porque eu acho que a gente, no depoimento, é o depoimento da sua jornada, né? Por isso que às vezes muitas pessoas me procuram e falam assim, principalmente quem não me conhece, não, mas como que é, tal? Eu falo, são 3 pilares da mentoria, é autoliderança, relacionamentos, vendas, só que eu trabalho no contexto do empreendedor. Então, respeitando isso, hoje é o seu contexto. Então eu vou fazer perguntas para o seu contexto, beleza? Então, como era a sua vida antes da mentoria? Quais problemas você tinha? Se quiser passar, fica à vontade. Na verdade, a empresa vem num desenvolvimento, a gente vem crescendo, né, todos os anos, mas a gente nunca pensou em expandir realmente, né? Então, hoje a gente está expandindo em questão de pessoas mesmo, e aí você começa com o trabalho híbrido, nós desenvolvemos o plano-alvo, eu fiz um investimento grande com uma consultoria para poder entregar um plano de carreira, um plano de salários, e aí eu entreguei tudo na mão da mentoria não, da consultoria, achando que os caras iam resolver tudo. Mas quem iniciou a empresa, quem sabe todos os pontos, né? Então, eu estava bem para baixo porque não estava dando certo. As pessoas, tal, a empresa começou a engasgar mais ainda, eu achando que ia resolver, começou a me trazer mais problemas e tal. E aí eu decidi, numa bela semana que até eu comentei na mentoria lá, num dos dias, falei, cara, eu debrucei em cima de tudo que foi feito pela consultoria. E aí eu peguei vários pontos que não batiam, inclusive até o ciclo de continuidade. E aí eu peguei aquele quebra-cabeça, eu mesmo, ajustei e falei, pô, aqui faz sentido esse contexto. Sentei com o meu RH, e aí começamos a fazer o ajuste na documentação.
e aí as coisas começaram a dar certo. Então, eu acabei de sair de uma entrevista que eu mostrei para o entrevistado aonde que ele queria entrar como pleno, eu mostrei para ele a descrição de cargos e salários, e mostrei para ele que, olha, você ainda não, para você ser pleno, você tem que estar numa faculdade superior, você tem que ter isso, 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 então não faz assim, você entraria no Júnior 3, faz sentido para você? A pessoa simplesmente falou, nossa, eu nunca vi isso numa empresa. Nunca vi isso numa empresa. Para mim é perfeito. Eu sei para eu chegar no pleno o que, que eu preciso. Eu sei para chegar no sênior o que eu preciso. Então ali já trouxe uma verdade, eu já trouxe uma clareza, já mostrei a cultura da empresa. Quer dizer, antes você não estava conseguindo nem se relacionar, estava com problema para poder relacionar todo esse contexto, Não, né? tudo, tudo. Então, mas na hora que você está, quando eu inicio, isso foi no início da mentoria, né? Então, quando você começa a falar de contexto, fala, pô, a tríade do sucesso, aí você fala assim, pô, eu vou lá ver o que está dando errado. E isso eu estou dizendo no processo, mas eu, David, pessoalmente, no dia a dia, eu estava para baixo. Só Isso que eu ao mesmo. passa exatamente como que tava o David, quais eram os problemas do David, como tava a Cara, cabeça, porque assim, você trouxe uma coisa que é muito importante, cara, que a vida do empreendedor é uma vida solitária, cara. Então, às vezes a pessoa acha que é só ela que tá vivendo isso. Então, trazer a gente vai falar dessa sua virada, que eu acho que é muito uhum, importante, né? Mas explorar essa dor, porque de repente outro empreendedor tá olhando e fala assim, pô, cara, então eu sou normal. Então quer dizer sim, que é normal o que está acontecendo comigo, que alguém pode estar nesse ponto zero, vamos chamar assim, do sim, David, ponto. entendeu? Como é que tava? Qual que eram os seus problemas em relação a isso? Cara, na verdade, não estava performando em casa, muito estresse, né, cara? Muito estresse no dia a dia, trabalhando e não vendo às vezes o resultado, ser desanimado. Dia que às vezes eu não queria, pô, levantar, começou a não fazer mais sentido. Então, tudo aquilo que eu fiz há 18 anos atrás, do início, você não se autovaloriza, você acha que você não é capaz, entende? E aí eu comecei a ir para baixo com isso, falei, pô, não é possível. E aí, quando você começa a mentoria, começa a fazer um entendimento, e eu já vinha buscando também o Senhor, né? Me batizei nas águas, comecei a buscar mais a palavra, fazer o entendimento, e isso me ajudou muito também. Então, calhou que os dois ao mesmo tempo, tanto a mentoria e mais buscando o Senhor, foi onde me fortaleceu e eu comecei a sair desse como que fala, fugiu a palavra agora, né? Desmotivação, né? E aí você começa a falar, pô, mas espera aí, eu vim do nada, conquistei até aqui, cheguei até aqui, por que que eu tô assim, né? Você não entende, mas daí realmente essa solidão bate, né? E aí dava problemas em casas e você também tinha problemas nos relacionamentos. Vamos pegar, né? Até trazendo. Quer dizer, a sua autoliderança estava comprometida. Vou trazer mais Sim, didático aqui até para as pessoas. A autoliderança estava sim, comprometida e, consequentemente, segundo pilar de relacionamentos também, né? sim, porque é consequência, né? Por isso que fala, quando eu falava de autossucesso, eu não entendia também. Pô, não é possível, autossucesso, cara, vou estourar, o cara vai vir com o script aqui e vou estourar. E não é isso, pô. Se você não tá bem com você, por isso que é importante, né? O Senhor, você e o próximo. Se você não tá bem com você, não vai dar nada certo, né? Esse autossucesso para um líder é o mais importante, é o pilar, né? Eu venho melhorando também, igual nós comentamos, né, da saúde, né, de fazer uma academia, de fazer alguma coisa. Então você começa a melhorar em todas as áreas. Você começa a melhorar a alimentação com a academia, você busca o Senhor, você aí começa as coisas a dar certo no escritório, na sua família. Então, quando você não tem nada disso, você está lá no buraco, as coisas, a tendência é ir mais. Quando você não busca algo mudar, você achar que você pode. O nosso problema é o seguinte: o nosso ego não deixa. A gente fica, não, eu cheguei até aqui sozinho, eu vou sair desse buraco. E é onde você se afunda mais, porque você não busca uma ajuda, você não busca uma mentoria, né? Você não busca o Senhor, você começa a beber, e as coisas só vai pro buraco, entendeu? E eu tava me sentindo isso, cara, tava me sentindo um cara sempre que conquistou várias coisas já, mas que ao mesmo tempo não fazia sentido. E ainda com um problema, né? Investir uma bala numa consultoria,
tava com um plano de ação para fazer a empresa exponenciar, e aí falou, e agora, né? Exatamente. E aí o sentimento era Exatamente. totalmente horrível, né? Sim, porque você coloca você em xeque, cara. Você acha que você não é capaz mais de tocar a empresa do tamanho que tá, né, da quantidade de pessoas, mas tem várias famílias que dependem de você. E aí você quer sair sozinho, mas sozinho você não sai, cara. E arrebenta a autoestima, né? Arrebenta, arrebenta. Você vai. E aí você vai falar isso com um amigo, tomando uma cachaça? Ah, não faz sentido. Eu achava que um churrasco com os amigos ficava melhor. No outro dia eu tava pior ainda. Tomava um rebote ainda, né? Tipo, putz, Sim, é cara, isso. muito bom. Muito bom porque você decidiu, né? Porque eu falo sempre, e é como se fosse um mantra isso, né? Como eu falei, né? Às vezes as pessoas vêm fazer uma reunião estratégica para conhecer, ou uma reunião de diagnóstico para conhecer um pouco da mentoria e tal. E aí eu falo assim, olha, se você olhar os depoimentos dos meus mentorandos lá, você vai achar que é igual o McDonald's. Você vai pedir pelo número. Ah, eu quero os resultados exponenciais do David, eu quero do Dr. Weber, eu quero da doutora Lidiane, da dentista Marcela, mas eu falo, não, não é isso, porque você tem que decidir. Eu como mentor, né, e consequentemente a gente acaba virando amigo dos meus mentorandos, né, porque a gente trabalha o relacionamento, então pilar do relacionamento sendo trabalhado com auto-sucesso, a gente vai se tornar amigo, né, porque se torna verdadeiro. Mas eu trago que é o seguinte, cara, a mentoria do auto-sucesso, é legal que a gente vai falar da realidade, como você já colocou, a gente trabalha a realidade, então a realidade, ela não é conto de fada. Então eu falo, você tem que decidir fazer a mentoria. Porque não adianta eu como mentor trazer os conhecimentos e vocês não aplicarem. Por isso que o conhecimento com a prática gera sabedoria. E você aprova hoje. A sabedoria. Tem alguém como pode tirar o seu auto-sucesso hoje? Não, Você depende de mim como mentorando? também não. Tem que me ligar? Quantas vezes você me ligava? Até a gente brincava nisso, né? Era de uma sessão prova para outra. Não, não liguei nenhum. Não liguei nenhum. E o seu bônus estava lá. Pode ligar, pode me acessar, certo? É, porque na verdade, quando você vê o bônus, não, você pode me ligar, pode falar comigo e tal, você fala assim, mano, vou ligar direto. Vou ligar direto. E acaba não ligou nenhuma vez, né? Por quê? Porque você decidiu que isso é o mais importante. Se você escolhesse fazer a mentoria, você ia me ligar direto. Ia ficar. Ah, não, ô Léo, não, mas ó, quero o resultado aqui, ó. O Weber cresceu 30 vezes mais o investimento dele. Eu quero isso pra mim. Aí a gente já tá falando da trade do fracasso, que é mentira, ganância e violência. E esse não é o jogo do autossucesso. E pegando nesse sentido, eu falei que você decidiu, aí você decidiu. Aí, como que foi essa decisão? Porque você me conheceu. E é legal que eu gosto de trazer a realidade. Como você me conheceu? Para as pessoas saberem como você me conheceu. Conhecemos num evento, né, lembro o nome que esqueci agora. É a empresa de Club, network. né? Pela Club, né, que nós estávamos participando. E aí é uma troca, né, que tem entre empreendedores, né, você acaba fazendo uma dinâmica mesmo, né, com vários empreendedores, e aí cada um tem o seu expertise, cada um vende seu produto e tal, e aí a gente acabou se conhecendo, você estava lá, né, acho que você mentorou o Weber, que é um dos CEOs lá, né, dessa empresa, e aí você na mesa a gente começou a conversar, né, de forma bem natural, tava até acabando já, né, no momento lá. Acho que o senhor é brincalhão, foi lá e falou, meu, fala com aquele cara ali, pra ver se ele ajuda você aí, que você tá meio devagar, aí, tá meio cansado. E aí a gente começou a bater papo, e mais engraçado que quando nós conversamos eu falei que eu já estava buscando ao senhor, né, e aí você já começou, veio com umas palavras também, assim, de conhecimento e tal, e aquilo ali toca também, né, só, pô, realmente foi um papo legal, não foi um papo de vendedor, né? Então isso para mim foi um grande diferencial logo ali. E aí quando você fez contato, a gente começou a conversar, né? Fez a entrevista inicial, né? E aí foi onde conheci, você passou a proposta. E é aquilo, realmente a pessoa tem que estar com a vontade de mudar, né? Tem que estar. E não é script, é o que você falou, é de forma natural.
se você me autorizar, eu queria até pontuar uma coisa aqui também, que é no sentido, não é de valor nada, mas é assim, a pessoa, ela acha, igual você comentou, ela acha, quando você vai fazer uma mentoria, a gente acha que o mentor é um professor e que ele nunca teve problema na vida, né? Ele resolve tudo a todos e que você vai ligar para ele em qualquer momento ali, que ele vai ser, você está contratando ele, eu estou te pagando, então eu estou te contratando, o Leonardo agora é meu funcionário. Mas quando você começa realmente a entender o contexto, a entender, trabalhar com a verdade, o seu dia a dia, os papos, né? Você percebe que não tem nada disso, não é muito natural, né? A forma que é muito leve, né? E aí, cara, entra o Espírito Santo. E aí ele entra no meio e as coisas começam a se desenvolver de forma natural. Então é isso que eu quero dizer para as pessoas que assim, se estiver procurando uma mentoria, cara, não vê pelo lado de professor e aluno, sabe? Procurar realmente a se abrir, né? A falar a verdade. Não importa o problema que está passando, cara, não importa nada. É de forma natural se conectar na mentoria, na tríade do sucesso mesmo, na tríade da verdade ali, e as coisas vão acontecendo, né? Então, acho que é. E não se preocupar, porque eu me preocupava muito no começo, falar, pô, o que o cara vai achar, né? O cara vai achar que eu sou um empresário merda, né? Desculpa o palavreado, né? À vontade, aqui é só E eu trazer acho que essa às vezes a verdade que é pessoa. muito importante. Porque o que eu acredito? O cara que chega, o cara que é CEO hoje, ele tem um ego muito alto, né? E aí ele vai para uma mentoria, ele não quer baixar o ego dele, né? Porque ele acha que o mentor não pode ser mais que ele. Olha só onde eu tô chegando, entendeu? E não é nada disso, cara. Não tem nada a ver. Coloca, para mim hoje a mentoria que você tem que se colocar assim, são dois seres humanos querendo falar a verdade, se conectar, entender. E aí os autodesafios e os contextos vai abrindo a mente, vai abrindo de forma natural. E você vai evoluindo com isso. Isso para mim foi o ponto, entendeu? Muito bom, cara, porque assim, né? Claro, né? Eu tenho uma trajetória profissional do que eu entrego, eu tenho certificados, eu tenho estudos, eu tenho MBA, morei fora, um monte de coisa, mas é muito engraçado porque os egos entram querendo gladiar, principalmente quando é homem. Eu mentoro mulheres também, é um outro contexto, mas no homem, inconscientemente, é como se fosse dois rivais. Só que aí quando a gente entra dentro da mentoria, a gente trabalha a verdade. E a verdade é assim, eu só cheguei para mentorar as pessoas porque eu fui lapidando todas as minhas dificuldades. Não foi porque o autossucesso, eu nasci autossucesso. Você falou do Senhor, o Senhor é aquela história. Eu pedi, eu brinco, a gente fala que o Senhor é brincalhão, né? Porque eu cheguei lá e falei, eu quero fazer mentoria. Ele, é? Do quê? De autoconhecimento, então é autoliderança, relacionamentos e vendas. Ele, beleza, ele só me colocou todos esses desafios na vida. Não foi porque ele me deu a dádiva disso. A dádiva é construída, né? Porque a gente trabalha a realidade. Então, a mentoria do autossucesso é real. A gente não trabalha o contexto hipotético. Não tem aqui os meus certificados todos e falar, pera só um minutinho, que agora eu vou pegar um dos cursos que eu fiz na Singularity University. E aí eu trago aqui. Não, não. Claro que toda a base teórica ela é muito importante, né? Porque Sim, muitas lógico. coisas eu fazia e fiz da construção da minha jornada. Mas se eu não tenho a base teórica, eu não consigo mentorar, porque eu vou falar, é só fazer. A pessoa, mas o que você está falando, meu amigo? Não, pega aqui, ó. Você tá nessa situação aqui no M1, vamos pro M2 depois do 3 e o 4. Ia ser uma conversa de louco, Sim. né? Então, isso é muito importante. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta nesse ponto. Quando a gente estava trocando, o que foi decisivo para você poder dar esse passo para comprar mentoria? Eu falei alguma coisa, você viu alguma coisa, você aprendeu alguma coisa? O que te fez assim para ter a certeza de tomar a decisão? Porque existem vários mentores aí.
sim. de vários métodos, né? O que te fez? Cara, acho que, assim, a gente olha também sempre o orçamento, né? E às vezes não é o orçamento. Então, eu fiquei bem feliz também na hora que eu falei, pô, eu quero, mas naquele momento o orçamento talvez não estaria compatível, né? Mas isso veio no meu pensamento quando você tinha apresentado lá, mostrado os valores, né? E aí depois no final você falou assim, então, mas não é nada disso. Tipo, agora é isso daqui que está sendo trabalhado e tal, porque eu quero realmente, inclusive eu até falei para você na questão do propósito, né? Pô, se pudesse ser de graça, melhor ainda, que o propósito é muito bonito, mas não dá, entendeu? Então, quando você vem com um valor que um empresário, small business, médio porte, às vezes consegue realmente investir nele, né? Não que não consiga com qualquer outro valor, mas quando você faz um ajuste ali, e no momento que o empresário está em dificuldade também, é onde ele fala, pô, cara, é a minha chance, entendeu? Então é um pouco também desse ajuste do valor, que acaba ajudando muito o empresário, quando você detecta que ele é um empresário small business ali, isso ajuda muito, lógico, vai ter o cara que é um empresário realmente gigantesco, e para ele aquele valor é irrisório, entendeu? Para ele é muito mais fácil. Só que às vezes ele vai vir, igual eu falei, mais uma vez, o ego dele, ele vai falar, não, Leonardo, eu quero te contratar, mano. Você é bom mesmo, eu quero te contratar, o problema não é dinheiro. Ele vai fazer a mentoria e vai embora sem ter aprendido nada. Você entrar com Pode essa acontecer ao contrário mentalidade, né? também, Tudo mas bem que estou se você dizendo entrasse que. com essa mentalidade, né, com o propósito que você falou do que eu entrego, eu ia demitir ele, ia devolver o dinheiro integralmente, porque aí o autossucesso não acontece, né? Não faz Porque não sentido, né? faz sentido. Tanto que é legal do que você falou, porque a gente fala, eu vou trazer outra brincadeira do divino, né? A mentoria do autossucesso, ela já tem um valor desde 2018. E aí ela aumentou um pouco, né, naturalmente. E aí um dia eu conversando com o Divino, eu falei, o que eu posso fazer para entregar mais valor para as pessoas? Né? E eu não entrego autodesafio para os meus mentorandos sem não fazer autodesafios. Eu faço autodesafios toda hora. Então o que eu passo é porque eu vivo. Aí eu falei, Senhor, o que eu não estou observando? Me mostra a verdade, né? Um dos aqueles autodesafios de mostrar a verdade. Exatamente. Aí ele falou, pega todos os valores da mentoria e coloca 50%. Aí eu falei, nossa, aí me veio assim, mas aí a minha esposa vai ficar brava comigo, rapaz. Ele falou, não, porque o propósito é você ajudar mais mentorandos. Principalmente agora que eu tô indo pra internet. Aí eu falei, Sim, então beleza. Então essa é a verdade? Então me mostra a verdade. Aí a gente foi, fez. Eu fiz também com uma outra sessão com outros empreendedores. Falei, os valores são esses aqui, mas, cara, independe de você falar, é 50%. Aí, o quê? Eu falei, é isso mesmo. Porque tem essa questão do propósito, né? A gente gostaria de poder fazer a mentoria do autossucesso de graça. Mas teria dois problemas. As pessoas não iam decidir, não ia ver valor. Não ia saber o valor espetacular da mentoria. Porque aquela história, é de graça, aquela expressão, né? Tem injeção na testa, né? E aí elas não iam ter. Eu acho que o valor também ajuda no poder da decisão. Claro que isso é secundário, né? Porque se o empreendedor não decidir por ele, ele ia investir e ia jogar o dinheiro fora, né? Isso poderia ser a mentoria de 50 mil, né? Que são um acompanhamento até de um ano, ou a mentoria do autossucesso que dentro de cada contexto, como a gente vende hoje. Então, é muito importante trazer esse ponto também, porque o empreendedor ele é muito racional. Só que às vezes ele é racional fazendo mal para ele, né? sim. Ele não investe nele, né? Foi o que você falou, ele entra com o ego e fala, não, então eu vou pagar, nem que é a força do ódio, só pra mostrar que eu sou bom. Porque os outros fizeram. E não é sobre isso, né? Não, tem nada a ver. E aí, beleza. Começou a jornada do alto sucesso, que aí começou a sua mentoria. Como foi depois que você entrou na mentoria? Porque olha que engraçado, você trouxe um contexto que uma outra mentoranda minha, que ela tá no terceiro ciclo de mentoria, a Lázara, se ela estiver vendo também, um beijo pra ela, que ela participou de um outro grupo de network comigo, mas um grupo online. E aí teve tipo
que eles quebram as salas para poder se trocar, né, os empresários. E aí ela falou que me viu e falou, pô... E aí eu, tipo, entrei na sala e todo mundo quieto, cara. Aí eu falei, gente, já que ninguém fala, eu posso ser o primeiro? Vou explicar um pouquinho do que eu faço, né? E com o senso de colaborar aqui, porque todos são empresários e tal. E expliquei a mentoria do Auto Sucesso pra eles, expliquei a espinha dorsal, tudo tal. E ela falou assim, nossa, esse cara é interessante, ele tem um script muito legal. E você falou do script, né? E aí, quando começou, não existe script, né? Porque a gente vai trabalhar o contexto, né? Claro, tem toda a estrutura do método, mas dentro do contexto do empreendedor. Então, como foi quando entrou na primeira sessão? Já que você imaginava também essa parte de script, como foi pra você, cara? Não, é engraçado, né? Porque você fica ali esperando, né? Eu estava esperando um PowerPoint, um PDF, tipo, cara, você faz isso e isso, não tá dando certo, você vai vender coco na praia, entendeu? Achei Plano que A, você plano ia, B, né? achei que você ia trazer para mim soluções, né? Nesse sentido, né? Ia mostrar e faz monta essa análise SWOT, faz um, Faz um faz business um, plan novo, né? exatamente. E não tem nada disso, cara. É uma forma realmente muito, muito natural, né? Quando você aprende realmente a observabilidade, né? Que a gente falou muito também, quando você começa realmente a observar, entender o contexto, e aí você vem com a verdade, né? Vem com a empatia, com a ética, conectado com o Senhor, aí o jogo muda, né? Aí quando você faz esse entendimento, o jogo muda. Porque não tem como dar errado, pensa comigo. Não tem como dar errado, Verdade. né? Hoje eu tenho essa visão, né? Então, a mentoria do início até agora, o que eu posso fazer nesse contexto é isso, que quando você chega no final e você entende tudo isso daí, faz a diferença, porque muda a vida, né? Muda o seu autossucesso muda, né? A sua liderança, a sua capacidade como pai mesmo. Com meus filhos eu mudei assim. Até minha mulher hoje é ela que tá brigando mais com os meninos do que eu. E eu ficava gritando, achava, não, tem que obedecer o pai. O pai tem que obedecer. E hoje os moleques obedece eu num contexto que eu coloco para eles com amor, né? Coloco mais amor, né? Falo mais calmo. Acho que você coloco eles para pensar também. Lógico, tem hora que, pô, você tá cansado, fala, pô, não, pô, vamos parar de gritar. É natural do ser humano. Mas eu estou dizendo em coisas realmente importantes, coisas que eles estavam fazendo, que você grita, que você acha que você vem com o ego, né? Vem mais forte, eu sou o pai, eu tenho que fazer dessa forma. E aí quando você vem com amor, vem explicando, falando, eles começam também a ter esse entendimento, né? E começa a performar dentro do contexto deles, né? Exatamente. Quer dizer, não é que você virou um pai frouxo. Pelo contrário, né? Agora é um pai Não. poderoso pela trilha do sucesso, né? E é o amor, a gente falou muito também do amor austero, né? Isso daí também foi uma coisa, um aprendizado para mim também muito importante, né? Porque amar a família com austeridade é o melhor amor que o homem pode dar, né? Exatamente. Tem os resultados que você me contou, que não faz sentido talvez falar aqui, mas Uhum, que eu lembrei da molecada aí lapidando as virtudes deles para se tornarem grandes homens de Deus no futuro, né? exatamente. E essa é a verdade, né? Esse é o propósito, né? E aí começa a fazer sentido, né? Quando você começa a buscar o Senhor, colocar sua família, colocar seus filhos, o amor, né? Essa empatia, essa calma, a verdade. Então, é como que eu falei, não tem como dar errado, né? Tem dia que não vai estar nos conformes, né? Tem dia que você sai, você se conecta, e ontem mesmo eu posso dar um exemplo. Se eu contar meu dia de ontem, você falar, você tá maluco. Mas é por isso que é legal, porque o autossucesso é realidade. Não é fábula mágica, não é pegar, peraí, deixa eu olhar o slide que o Léo me trouxe. Não, é o contexto real. Então, sair do centro, como a gente sempre fala, faz parte do autossucesso. Porque também errar faz parte do acertar. Porque aí, só que aí com o autossucesso vira o aprender sobre isso, né?
Cada sim. situação desafiadora você tem a oportunidade de sair mais forte, né? Você evolui, né? O ser humano evolui, né? Com certeza. Desde que ele Então, decida, né? tem que decidir, tem que decidir. Não podemos esquecer isso. E eu gosto de trazer a realidade porque, assim, quais foram as suas dificuldades que você teve durante a mentoria? Porque isso é legal, porque eu sou um mentor que eu viro amigo do meu mentorando, mas não porque eu passo a mão na cabeça dele. Se eu ensino austeridade, eu sou austero. Porque o meu comprometimento é com o seu autossucesso. Eu até brincava, né, David? Eu não sou amigo do David, eu sou amigo do autossucesso do David. Sim. Aqui a gente tem que falar a verdade, então eu queria trazer. Teve alguma dificuldade? Você teve alguma dificuldade durante a mentoria? Que foi difícil pra você? Porque, olha só, eu ainda Dificuldade. vou até ajudar, né? Porque quando a gente evolui, vou fazer o chapéu de mentor didático aqui. A mente antes ela programava assim, que era totalmente automática. E a gente para, gira, capota, olha para um lado, olha para o outro, que principalmente nesse contexto da observação. Então, isso, agora que já passou, parece que é tranquilo. O ego fala assim, não, tá belezinha, isso sempre foi assim. Mas para essa mudança de mindset, foi difícil? Foi. Foi, e justamente, no meu ponto de vista, mais a questão do ego mesmo. Porque o que que eu vejo? Eu vou traduzir de uma forma, acho que até simples e objetiva. Você achar que você é o super-herói. É o ego. E você não é nada, cara. Enquanto você não coloca quem é nas mãos do Senhor, você começa a ter esse conhecimento e saber que o Senhor vai estar do seu lado sempre, você passa de uma forma mais tranquila. Que não é você no caminho, né? Não é você que traça o seu caminho. E a gente acha, como empreendedor, que a gente resolve tudo, pô, todos os problemas. Então isso foi complicado, porque no começo você fala, puta, já entendi, né? Então, aí você fala, não, eu posso resolver com isso, tal, porque né, eu já sei. E aí você, pô, mas não sou eu, né? E aí o que você falou, tem o início, o meio e o fim, que é o ciclo. Quando você passa ali do meio para o fim, você começa a entender, pô, você está conectado com o Senhor, você já colocou que você não é nada. Nós não somos nada, nós somos pecadores, vamos morrer pecadores. Mas quando você coloca o Senhor na frente, você vem com a verdade, aí você vem com a empatia, né? Você vem com o amor austero ou o amor cheio de amor, cara. E aí as coisas tendem só a dar certo. Como eu falei, meu dia ontem foi horrível. Eu vou resumir. Peguei o Uber, eu fui ia para um evento no distribuidor. Peguei o Uber de manhã, tudo travado na Giovanni. Desci do Uber, cobrou cheio. Fui a pé 10 minutos até o Carrefour. Cheguei no Carrefour, lembrei que eu não tinha sacado dinheiro e eu não tenho o cartão do metrô. Porque eu queria chegar mais cedo, que era lá na Consolação, pegar o metrô. Aí fiz o cartãozinho e tal, não sei o que lá, pô, que legal, tem o cartãozinho, tá até aqui, cartãozinho e tal, enchi ele de crédito, passei na catraca e subi. Passou de 5 a 8 trem lá, lotado. Uma tiazinha caiu, quase a porta fechou nela, e aquele tumulto e tudo lotado. Eu simplesmente falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Liguei pro cara, falei, cara, desculpa, eu posso chegar aí mais tarde, eu vou voltar pro escritório, vou pegar o carro, vou no meu cliente que eu já tinha uma reunião depois de vocês, posso passar aí na hora do almoço? Não, beleza, David. Fui no cliente, pá, depois fui lá, passei, vi eles, contei a história, né? Aí fui mais em um outro cliente lá perto, que é um cliente novo que nós fechamos. E aí vim embora, cara. E no carro você vem, tipo, pensando até nisso, fala, pô, se eu tivesse insistido ali, entrado lá dentro, lógico, tem pessoas que têm que entrar, eu entendo isso, mas, cara, se a gente não passa e fala assim, meu, não quero isso pra mim, não vou entrar nesse trem lotado nem a pau. E aí voltei, peguei o Uber de novo e voltei pro escritório. Então só ali já gastei quase 100 de Uber, para que resultado? Nenhum. Eu ia estar bufando, xingando, né? Xingando todo mundo e tava calmo, tranquilo. Então Você já resumir acabou de isso. dar um exemplo aí do pilar da autoliderança, né?
Se fosse no passado, ia Exatamente. sair a morder na porta. Ah, cara, você ia empurrar meio mundo lá pra você entrar no trem lá e falar, meu, sai daí que eu sou CEO e quero ir pra uma reunião lá de negócio. E não é por aí, né, cara? E, Muito louco. você começa a ter tem o poder do não também, você começa a aprender, né? Isso é super importante. Eu sou uma pessoa que eu nunca falei não pra ninguém, e hoje em dia eu escolho, entendeu? Até cliente mesmo, que às vezes você monta uma estrutura, uma proposta, o cara vem, você fala, cara, desculpa, quero te ajudar, mas felizmente não dá, né? Então, em casa com as crianças também, quando você aprende o amor austero, o que que você aprende? Exatamente isso. Tem hora que a gente acha que de segunda a sexta a gente tem que chegar de casa do escritório, tirar a roupa e brincar com as crianças. E o nosso tempo? Você brinca com qualidade? Não. Quando eu falo, hoje o que eu tento fazer, tem dia que não dá, não vou mentir, né? Que a gente não é robô, mas eu chego igual ontem. Cheguei, troquei de roupa, descia, tava tendo aula de natação do meu pequeno, terminou a aula, fiquei brincando com os dois na piscina do prédio. Terminou, subimos, tomamos banho e tal. Os moleques é sem limite, né? Que tá mordendo o pé da cadeira. Pegaram a bola e toca a bola aqui, toca a bola, vem papai, vem papai. Eu tava lendo pô, acho que era uma entrevista com o CEO não é rap, é essa outra de restaurante iFood? grande, iFood. iFood. Uma entrevista com o CEO da iFood. O cara é sensacional, Estrategista entendeu? total, né? Então, assim, e aí eu tava prestando atenção naquilo e o de 3 anos me puxando, vamos papai, vamos papai, vamos papai. Se é outra época eu ia falar, porra, meu, já trabalhei o dia inteiro, tô olhando, assistindo aí da coisa, não, eu tenho que dar atenção pros moleques. Mas peraí, eu já tinha nadado, já tinha brincado 1 hora na piscina com eles, dei banho, tomei banho, ia jantar, né, abri um vinhozinho, não, pera, papai vai terminar de assistir aqui, eu já vou brincar com vocês. Então tudo isso vai mudar, entendeu? E aí Até a esposa olha e fala, aí a família vai entrando no eixo, né? até a esposa olha e fala assim, pô, tô entendendo. Ele já falou que vai terminar o vídeo, já explicou pro moleque, ele tem que entender também. Então, cara, é isso. Para mim é essa diferença aí que faz o auto sucesso. É você chegar nesse, não sei, né? A gente sabe que cada empreendedor vai ter tem a sua história, né? O seu momento, a sua história de família. Mas eu acho que a entrega realmente para mim hoje, se for dar uma nota, né, com todo esse script que você desenhou, é mentira, pessoal, não tem script. Eu daria, cara, 100%, 100%, porque eu não vou falar que é um novo David, né? A gente é um novo homem quando a gente é batizado, deixa Mas tudo apesar para que no trás. alto sucesso, cada momento a gente tá novo, né? Então, a gente, por isso que é aquela Exatamente. história, né? Que é pegando seu gancho aqui, até pra trazer alguém que tá no momento de sofrimento aí, que sei lá, caiu aqui. Não esqueça que pra existir ressurreição, Cristo morreu. Então, deixa o homem velho morrer. Porque às vezes a gente fica apegado com o que a gente fez no passado, porque dava certo nisso, principalmente empreendedor. Mas eu fazia isso, dava certo. Cara, às vezes abre mão. Sim. O velho tem que morrer para nascer um novo. Mas o que você ia falar aí, por favor? Aqui me dê esse gancho aqui que é Não, não, importante. é nesse contexto, nesse sentido, né? A gente tem que estar aberto, a gente tem que realmente querer estar aberto para a mudança, entendeu? Aceitar que a gente não é de ferro, aceitar que nós somos seres humanos igual a pessoa, igual o funcionário que entrou agora como estagiário, igual qualquer pessoa. Nós somos seres humanos. E é tudo uma troca. Se você trocar com amor, você vai ter o retorno no amor. Isso já é claro, né? Se você tem o respeito com a pessoa, você vai ter o respeito, a ética. Se você falar a verdade, você vai ter a verdade, né? De uma forma natural, lógico. Às vezes você vai falar a verdade, a pessoa vem com a mentira, mas aí é uma coisa que naturalmente não dá certo. Quando a gente fala que Jesus é brincalhão, eu fiz um, não um propósito, né? Mas eu conversando com o senhor, eu falei, cara, não quero ninguém que tá remando ao contrário que fique na minha empresa.
Cara, quando saiu dois, três lá que eu precisava dos caras, eu fiquei, pô, senhor, mas você tá tirando os melhores. E não, na verdade, não eram os melhores. Eu achava que eles eram os melhores, mas quem sabe lá na frente o que eles faziam ou não, que não estava às vezes fazendo, trabalhando com a verdade comigo, é o senhor. E aí ele trouxe, reformulou as pessoas, e aí as coisas voltaram a dar certo, a se desenvolver, a crescer. Então é nisso que a gente tem que acreditar, né? Que realmente faz toda a diferença. E vamos falar de resultados. Quais foram os seus primeiros resultados? Ou vou até começar diferente. Qual que foi o seu primeiro resultado ou sua primeira vitória? Que você fala assim, pô, isso aqui foi uma vitória. Foi, eu acho que no começo, que na terceira, mais ou menos, terceira para quarta, assim, que aconteceu isso, né, na parte da empresa, que eu vim ajustando a questão dos documentos que eu falei, né, do processo em si, fazendo entendimento, que eu parei para ajustar, porque, pô, como eu posso falar? O que tem de verdade nesse documento que a consultoria fez? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quer dizer, ativou o pilar da autoliderança para poder liderar a sua empresa, né? Exatamente. E aí, quando você vai, por exemplo, é igual você achar que o seu RH vai resolver tudo na entrevista, vai contratar as melhores pessoas. E eu acho que quando a empresa. Eu hoje participo de todas as entrevistas, faço questão, né? Principalmente quando é estratégico para a empresa, né? Uma pessoa que vai ter um cargo de liderança, um cargo já diferente. Porque ali você está olhando, você está tentando já buscar a verdade com a pessoa, já tem um entendimento ali, você acaba falando até um pouco da mentoria, né? Você coloca em prática algumas coisas também que faz a pessoa raciocinar, né? Que a pessoa se abre, você pergunta para ela o que ela procura, né? Ela está procurando realmente um emprego para ganhar um dinheiro para pagar as contas, ela está desesperada. Eu pergunto isso. Falo, o que você realmente deseja? Você quer um emprego só para ganhar e pagar as contas, ou se realmente você quer se autodesenvolver, você quer crescer dentro da empresa, né, da corporação? Você quer entregar, você quer aprender com todo mundo, você quer ter um time unido. Então, você coloca isso tete a tete com a pessoa realmente. Inclusive, do iFood, ele é mais doido ainda, né? Ele fala para a pessoa, cara, você realmente quer entrar? Quero. E se eu te der 6 meses, eu pago 6 meses de salário para você não entrar na empresa? O cara é maluco. Ele tá vendo, tá lapidando quem vai entrar dentro da cultura, né? Mas faz o total sentido. É que bom que hoje ele tem essa condição. Se a pessoa fala, não, eu quero seis Por isso que é meses. o contexto. Por isso que é o Exato. contexto. Então, assim, e faz a diferença, porque na contratação é onde você acerta ou erra, a maioria das vezes, né? Por mais que você só acerte 80%, é melhor do que a consultoria de RH ou a próprio pessoal da RH trazer para você uma pessoa que eles acertaram 30, entendeu? A chance dessa pessoa sair é muito maior, né? Então você acha que o seu primeiro resultado, sua primeira vitória foi na sua autoliderança? Sim, sim. De realmente querer entender e por que está acontecendo isso, né? Onde eu estou errando, que, onde que está realmente o contexto aqui dentro, né? Aí você começa a fazer esse entendimento, né? E mudou o E jogo na empresa. atrás, né? E mudou o Aí jogo na mudou o empresa. jogo. Aí mudou o jogo. Eu Muito acho bom. que não é só isso, né? A gente está falando aqui de uma forma até difícil às vezes de lembrar. São tantas coisas ao mesmo tempo que foram acontecendo. Sim, Eu posso dizer que realmente mudou e vem mudando, né? muito bom. E falando de mais resultados, que outros resultados você vê? E aí você pode falar, tipo, sei lá, de autoliderança, você vê mais algum outro resultado? Para tentar tangibilizar, porque eu sei que é um pouco desafiador, principalmente como você se entregou muito. Mesmo você é um cara mais lógico, né? Um cara de TI, você é um cara muito mais lógico, né? Então, até você brincava, pô, Léo, quando eu vejo já tá na outra sessão. Eu nem te Sim, acionei, né? Eu falei, não, beleza, você tá colocando em prática. Isso para mim é o mais maravilhoso, porque
Não que para algum mentorando, né, que às vezes precisa pontualmente, porque é o que eu falei, cada contexto, que isso é muito importante. E voltando para o seu contexto, da autoliderança, você vê mais alguns outros resultados que você teve, além desse exponencial? Cara, até em negociação mudou, né? Acho que, como eu falei, a autoliderança na minha casa mudou. Olha só, são pilares que são importantes na nossa estrutura, né? Mudou a autoliderança dentro de casa, mudou a autoliderança na empresa e nas vendas também com os clientes. Então, você vai muito mais forte, né? Essa autoliderança, esse conhecimento te traz. Vou dar um exemplo, brincalhão, lembrei de um. Lembra que eu comentei com você a forma de tratar o cliente? Então, o cliente, até para o pessoal entender, né? Cliente devendo fatura para nós, eu fui fazer contato com o CEO, mas o contato que eu fui fazer, que ele teve uma cirurgia, eu queria saber se ele estava bem. E eu fui com o quê? Com amor, com empatia. Eu não perguntei que ele estava me devendo. Eu simplesmente falei para ele que se estava tudo bem, né, como ele estava, como foi a cirurgia, que eu esperava uma breve recuperação. E olha que eu estava precisando do dinheiro, hein? Podia ter cobrado. E ficou por isso, porque realmente eu fui com a verdade. Em nenhum momento eu pensei no que ele estava devendo. Simplesmente no outro dia, praticamente, acho que foi à noite ou no outro dia, ele mandou uma mensagem agradecendo. E no final do agradecimento, que ele falou lá tudo o que aconteceu, ele explicou, né, o contexto dele, e aí explicou tudo o que aconteceu. No final ele falou assim, inclusive essa semana eu devo ter uns recebíveis aí, vou ver se eu te adianto. E aí na sexta-feira que eu e você ia iniciar, olha só como eu lembro, ia iniciar a nossa mentoria, o que eu falei para você? Espera um minutinho que o rapaz pediu pro financeiro aqui atualizar o boleto que ele vai pagar. Entendeu? Então, se fosse antigamente, talvez eu não teria me preocupado com a saúde do cara, eu teria preocupado só com o meu faturamento, entendeu? Isso para mim é uma mudança muito grande. Agora tem até a leveza para fazer vendas e revendas, né? E o Sim, pós-venda de uma forma extremamente estratégica e verdadeira, né? porque é natural. A gente vai voltar novamente. Qual que é a tríade do sucesso? Verdade, diálogo e respeito. E Eu, se- aí eu sei que para alguém tá olhando aqui e falando, ah, mas não é possível. É possível. Tem que estar aberto a lapidar, porque as negociações agora que você faz. Bom, fala mais aí. Já que você trouxe o pilar de vendas, como que é agora você vendendo? Como é o na seu alto verdade, sucesso em vendas agora? a gente até mudou também, né? Eu tô para contratar um hunter aí de sênior. E eu nunca pensei em contratar também, porque eu achava que só eu na parte comercial e a Red já dava conta. E é muito mais que isso, né? Então a gente reestruturou tudo, novo CRM, nova empresa de marketing, novo portfólio. E aí você vem, é o que você falou, com a autoliderança, né? Você vem ajustando o que precisa ser ajustado, porque você volta a perceber realmente, porque a gente entra, eu acho que como empreendedor, né? A gente passa por tantos desafios que às vezes o que está ali já construído você não quer mais mexer, entende? E aí quando você vem trabalhando tudo isso, você fala assim, pô, deixa eu mexer aqui, que, bom, isso daqui acho que já está meio desatualizado, cara. E aí quando você começa a mexer em tudo, portfólio, um monte de coisa, quando você vai para apresentar, você está até mais feliz, você fala, meu, isso aqui ficou lindo, cara, eu compraria isso. Outra coisa importante, ajustei bastante coisa que ali não estava com a verdade, né? A gente acha que às vezes, vão, não, você faz isso, não, eu não faço, mas se eu colocar de forma genérica, e aí a gente cai no conto da tríade do fracasso. Quer dizer, ajustou a verdade e vendeu mais. Sim, praticamente, né? Na verdade, Não, virou mais visionário até para olhar os seus produtos e serviços e poder colocar de uma forma mais assertiva no novo portfólio, né? porque às vezes a gente coloca um monte de coisa lá que, cara, e hoje com a IA, né? Você fala, oh, faz aí um portfólio para mim aí. Aí ficar bonito, você fala, vou vender isso, né? E é o primeiro cliente que você não, o primeiro cliente que ele vai ler,
que daí o cara também pode ter participado de uma mentoria, ele vai ler aquele documento e vai falar, então, esse daqui você não me entregou, e aí, o que você vai falar? Você perdeu o cliente, né? Então, acho que realmente isso para mim foi na parte de vendas também, foi olhar contra os olhos e ir atrás de ajustar esses pontos, né? E na hora de negociar, você acha que mudou a forma que você negocia com os clientes agora? Muda porque a maioria das vezes você lembra de se conectar com o senhor, né? Então, quando você se conecta e pede para não o ego não invadir, né, que seja uma troca verdadeira e que você realmente pode ajudar essa empresa em algo, eu fechei com a rede de academias lá que eu te falei em 10 dias. Que top. O pessoal pode até achar que eu sou brincalhão aí, mas é a verdade que eu tô falando, entendeu? Pô, mas foi o mérito seu? Cara, foi indicação dos filhos, um filho a filha desse CEO na escola dela, com o filho de um outro diretor da outra empresa que nós atendemos como TI. Aí Foi uma foi indicação, do pilar relacionamento, indicou pro pilar vendas. exato. Aí foi atender com alto sucesso. Quantas você fechou em. Não precisa trazer em faturamento, mas quantas vocês fecharam? 10 unidades? Acho que são 5, né? 5 unidades. Mas é de alto padrão, né? É uma academia realmente de alto padrão, é diferente. Quer dizer, exponenciou os resultados em vendas gigantescamente. Sim, sim. Muda, né? É, porque tem coisas que eu gosto de trazer números, né? Mas no seu contexto, como a sua empresa está fazendo virada, acho que a gente não precisa trazer números. Mas é importante trazer essa ordem de grandeza, porque as pessoas acreditam que vender é apresentar, vou falar do grosso modo, né? Apresenta a proposta, aí faça a reunião, envio e depois fico tentando fazer follow-ups e só que, cara, se você ainda vende desse jeito, observa, né? Vou trazer o poder da observação, observa porque a venda está muito mais conectada com o que você revisitou no seu propósito e você pode servir seu cliente. Sim. Parece bobo, banal, mas não é exponencial em relação a isso? Mas não é garantia, né, Leonardo? Eu acho que, assim, falando da verdade mesmo, não é que você vai fazer a mentoria, eu creio, e que você vai sair vendendo e vai ficar rico, cara. Não tem nada a ver com isso, né? Se você pensar nesse sentido, não é isso. Não é porque o David conseguiu fazer um contrato lá, eu volto a dizer, é um contexto, uma coisa completa, entendeu? São todos os pilares junto, né? Com mais o propósito do Senhor, com mais, enfim, várias O outras contexto coisas. da sua empresa, o serviço que você entrega, Exatamente, tudo isso alinhado. exatamente. Então, assim, não adianta achar que não, só vou fazer para vender. Então, nem começa. Não é esse o sentido, entendeu? Isso eu, David, né, falando, né? Por isso que é importante, cara. Por isso que eu gosto de fazer e gravar a mentoria do Auto Sucesso dentro do contexto de vocês. Porque você exponenciou os seus resultados em vendas, né? Sei lá quantas vezes mais. Até aquela outra proposta que olha que legal. Você exponenciou a sua empresa já para um novo patamar e teve uma outra negociação que você ainda vai decidir se você vai aceitar ou não. Quer dizer, numa outra unidade de negócio, né? Na verdade, tem cliente que pede a proposta, tudo, e quando você começa a analisar, né, e o cara começa a pedir muito desconto também, você fica meio, pô, eu vou entregar com verdade, vou entregar resultado, vou ir atrás e o cara ele só tá vendo o valor, né? Ele não quer saber. Esse cara vai te dar um trabalho mais de dor de cabeça do que a rentabilidade, né? Então você começa a pensar, pô, vale a pena? No momento de desespero, você pode até acontecer de aceitar, né? Mas pode ser que te traga mais problema ainda. Então você começa a ter esse raciocínio também, né? Começa a ter esse entendimento. Quer dizer, agora consegue até mapear quais são os clientes que você quer gerar sucesso para eles também, né? Sim.
Inclusive, até esse cliente vem com uma proposta gigantesca, que nem aquela outra que você comentou, que você fala, peraí, eu vou avaliar se eu tenho capacidade também para entregar, né? A trade de sucesso orbita até nisso, né? Porque tem coisas que você não entrega, ou senão você vai falar, pô, até aqui eu entrego, pra cá eu não entrego, será que eu tenho um parceiro que consiga entregar? Mas daí você coloca esse parceiro junto no projeto, não colocar, falar pro cliente que você entrega e ocultar esse parceiro, entendeu? Coloca o cara junto, traz o cara junto com você, fala, olha, eu te entrego até aqui, daqui pra cá esse parceiro meu te entrega. Quer dizer, agora você consegue, através dessa sua capacidade do autossucesso, abrir novas unidades de negócios aí, né? Acaba abrindo. É que eu sou um pouco diferente, né? Quando eu faço parceria enfim, vou indicar o Leonardo, alguém, eu até brinquei com você, né? Não, para mim não tem RT, né? Para mim, assim, Leonardo, faz o seu melhor. Entrega o melhor pro cliente, cara. E por que eu faço isso? Porque aí eu durmo no meu travesseiro tranquilo, porque se você não entregar e o cliente voltar para mim e falar, pô, você indicou o cara, eu vou chegar em você, Leonardo, frente a frente e falar assim, cara, você falou para mim que ia entregar e não entregou. Agora, se eu tô ganhando junto com você um RTzinho, e eu for te cobrar, você fala assim, mas você também tá ganhando. Aí cai na E trilha aí do começa fracasso. a tríade do fracasso, né? Então, tem lugar, lógico, a gente está falando de cada negócio tem o seu, né? Essa parte de RT é normal em algumas áreas, mas eu estou dizendo que na minha área aqui eu prefiro não ter essa questão, eu prefiro que entregue realmente, ou se for para ganhar, que esteja bem claro no projeto quem ganha o quê e qual o valor, né? E continuando essa parte, para finalizar, na verdade, essa parte de resultados, e eu sei que você é um cara mais lógico, isso é bem legal. Como que você vê os resultados do alto sucesso pro David? Se você falasse pro David assim, cara, e tivesse que voltar lá no passado e falar, cara, faz essa mentoria porque você vai ter esses resultados. Claro que o David lá não ia acreditar, porque ele tava esperando o script. Eu ia comentar, eu ia iniciar dessa forma, né? Quais são os scripts que o cara vai passar pra gente, né? Mas agora que você sabe todo esse contexto, como que você pode assim elencar os seus resultados? Que eu acho que é bacana sintetizar eles para você poder ouvir. Cara, é... Pô, até bugou aqui, a gente falou É bastante profundo, coisa, mas é profundo. é bem profundo, porque ao mesmo tempo parece tão simples, né? Eu até brinco, né? Eu falo que a mentoria do sucesso é simples, mas não é porque é simples que ela é fácil. Exato, exato. Então, hoje, o resultado que eu vejo é uma nova pessoa no sentido, não que eu era uma pessoa má ou que eu não era uma pessoa boa. Hoje eu tô em paz, entende? Acho que o maior resultado eu vou resumir, o maior resultado que o David conseguiu hoje, que eu vejo que para mim é muito importante, é a paz. Não sei se faz sentido, É a sua né? jornada, pode falar. Né? Porque Mas como que tá, porque como é que tava antes lá? Isso faz todo sentido. é a paz. A paz, porque hoje eu consigo realmente, eu continuo sendo o ser humano que eu era, mas quando eu estou fora da, da minha linha, né, eu consigo enxergar e voltar para o meu centro. Então, isso para mim é realmente o maior resultado, essa paz. Eu posso sair, que é normal, ninguém vai ficar sempre aqui, mas quando eu saio, eu consigo observar, entender o contexto e falar assim, não, eu preciso voltar aqui. Eu volto para o eixo, me conecto com o Senhor de novo, e aí, no dia a dia que você faz isso, você tem uma paz enorme, entende? E não importa se foi o dia de ontem que foi ruim, o que hoje eu ainda tenho várias tarefas para fazer, vou aprovar agora, que hoje é quinto dia útil, tem que aprovar os pagamentos que eu não aprovei até agora, os funcionários querem me matar, estou aqui fazendo a gravação, mas
você fica nessa paz, cara. Eu acho que o melhor resultado é essa paz dentro de você. E a paz, eu acho que a paz é a tríade completa, sabe? Eu creio, hoje, com esse entendimento que eu tenho, esse é o resultado melhor. E é interessante, né? Porque paz é uma coisa que não dá pra se comprar, né? Não é E preço. não é preço, é valor, né? E se a gente tivesse como vender a paz, custaria uma bagatela de alguns milhões, com certeza, né? Pra Porra. mais, né? Porque a paz ainda, se for entre países, é bilhões, né? E pra encerrar, cara, eu queria que você pudesse de repente falar pra alguém que tá assistindo o que vier pra você pra poder indicar pra um empreendedor que às vezes tá com medo de fazer uma mentoria e de buscar alguém. E eu não tô aqui. Claro, o Léo precisa vender a mentoria do sucesso, faz muito sentido. Aí a gente entra em contato. Mas para quem pode dar uns saltos em relação a isso? Então o que você falaria? Ou melhor, o que você falaria pro David lá no começo? Que pode ter um David aqui assistindo, ou uma Marcela, ou uma Lázara, que às vezes fala, pô, mas será que eu devo fazer? Por que eu devo fazer uma mentoria do alto sucesso? Cara, eu acho que o primeiro passo é quando você realmente aceitar, sabe? Aceitar que sozinho você não vai conseguir. Porque se você chegou até aqui, conhecendo o Léo, igual eu conheci, e pedindo uma proposta para ele, para fazer a mentoria e tal, achando que você vai comprar o Léo e vai ser mais um funcionário seu e tal, eu acho que é você se aceitar primeiro, sabe? Na hora de aprovar. Eu fui olhando, eu fui muito nesse princípio de falar, pô, meu cara vai vir com script e tal, custa tanto o valor dele e tal, não sei o que lá, eu posso agora, não posso. Isso é natural, né, do empreendedor, né? Eu acho que é natural quando você não está enxergando outro lado ainda, né? Hoje para mim tá fácil, né? Você não atravessou a ponte ainda, né? Exatamente. Então você olha budget, você olha, você ainda está com o seu ego alto, que você ainda acha que você pode às vezes virar o jogo sozinho, e aí quando você apresenta as propostas, você fica naquela dúvida e tal, que eu falo o seguinte, quando vocês forem entrar e tiver, olha primeiro assim, vocês aceitarem, aceitar, verificar a melhor forma de pagar, de ir atrás, mas que hoje eu, com a aprovação de 100% que eu tenho, para mim faz todo sentido a pessoa realmente ter esse aceito, sabe? Falar, não, eu preciso. Ela sentir essa necessidade, igual quando você vai comprar um produto, você vai comprar um carro, você fala, eu mereço, eu sinto. Hoje eu falo, se for para eu comprar comprar um iPhone, comprar um carro, dar de entrada, uma moto, qualquer coisa, e eu precisar fazer a mentoria, eu prefiro a mentoria. Porque eu sei que o resultado que vai me trazer não só no nível empresarial, para minha vida por completo, vai fazer muito mais sentido do que o bem material, entendeu? E a gente fica muito nisso, empreendedor, né? Às vezes ele, não, pô, vou pegar esse dinheiro, vou fazer ali, vou comprar isso, e não investe nele, né? Nesse sentido. Eu acho que o maior erro é isso, o empreendedor, a gente investe em outras coisas, perde dinheiro, eu mesmo perdi dinheiro esse ano em dois, três softwares que os caras pediu para eu comprar, eu comprei nem usaram, e agora não quer comprar, tá bom, me mostra os resultados desse software antes. Olha só como mudou. E antes era o David bonzinho, não, tá precisando, não, pô, comprar, vamos comprar. Então, vai mudando, né? Então, a mim seria isso, a pessoa realmente aceitar e querer algo melhor para ela. É muito louco, cara, porque um dos calcanhares de Aquiles do empreendedor, ele esquece de investir no bem mais valioso da empresa dele, que é ele, cara. Sim, Às vezes eu troco ideia com outros empreendedores também, né, que a gente tá sempre nesse meio. Aí uma vez eu perguntei, até numa mesa de negócio, eu falei, cara, quando foi a última vez que você investiu no melhor bem da sua empresa?
Cara, todo mundo dá resposta de físico. Não, eu investi no imóvel, eu comprei não sei o que, mais equipamento, melhorei a frota, fiz não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas esse é o seu melhor bem? É, não. Eu falei, mas o melhor bem é você, cara. E em você? Cara, tem cara que toma um susto, velho. E eu vou falar, ser sincero, a grande maioria. Sim. Porque começa a olhar pra fora, mas o jogo muda quando tá pra dentro. É de dentro pra fora. E eu vou além, ô, Léo. Eu vou além porque, assim, não é culpa deles, não é culpa minha, não é culpa do Léo. Cara, a gente faz tanta coisa durante o dia que às vezes a gente não lembra nem da gente, pô. Qual foi a última vez que você comprou uma cueca pra você? Verdade, é isso aí. Entendeu? Qual foi a última vez que você foi, parou mesmo num restaurante com a sua esposa, ou você sozinho, falou assim, não, hoje eu vou comer bem, cara. Sabe por quê? Porque a gente sempre tá, não, vou comer aqui nesse aqui, que daí eu economizo um pouco também, que eu tenho que pagar lá uma coisa e tal, não sei o que lá. O empreendedor brasileiro, ele tá sempre cortando o gasto para ele, para qualquer coisa. Ele tira do dele para comprar o melhor para a empresa, para comprar o melhor para a família, para comprar o melhor para qualquer coisa. E você? Você tem que investir em você, cara. Entendeu? Acho que esse é o primeiro passo, né? Primeiro passo. Muito bom, cara. Mais alguma coisa que você gostaria de falar pra encerrar aí? Fica à vontade, a palavra é sua. Quero só realmente agradecer, Léo. Realmente, para mim foi muito importante, cara, te conhecer nesse sentido. Esquecendo um pouco do dinheiro, um pouco de tudo que a gente começou, acho que esse amor que a gente trocou, assim, de conhecimento, né, de humildade, de verdade, né, ter mudado essa paz que eu tô hoje, para mim, principalmente, eu acho que foi o mais importante, sabe? Porque melhorou em todos os âmbitos, cara. E para mim, hoje eu falo que se não é o dinheiro, entendeu? Você não foca mais no dinheiro, você foca nesse propósito, né, de verdade, de buscar o Senhor, de amor com seus filhos, de mudar o seu relacionamento. Tem muito que mudar com a esposa mesmo, né? Tem que melhorar alguns pontos, mas quando você começa a enxergar isso, você vai mudando. O duro que eu vejo é quando a gente não enxerga. E aí no PG dos Homens tinha um rapaz lá desesperado, que a mulher separou dele com 40 anos de casado, ele tá na bebedeira, né? E aí? E aí a todo momento ele tava falando que ele quer a mulher de volta, mas ele não tá enxergando ainda o que ele precisa fazer, ele tá perdidinho, entendeu? Então, era essa gratidão que eu queria deixar, esse aprendizado aí pra mim foi mais importante. Tô, cara. Fico muito feliz. Eu gravei um vídeo antes falando disso, vou depois soltar. Que era exatamente isso. Sentir isso, ver vocês como mentorando se transformarem, cara, é algo que é surreal, cara. É o que a gente falou da missão, né? Vem dele, que aí a gente fala da parte do relacionamento, né? Então vem do divino, passa pelos nossos talentos e transcende nós, né? Então ver vocês vivendo o alto sucesso como estilo de vida não tem preço. Eu só posso também agradecer a minha gratidão ao divino de ter me lapidado, me colocado em todos os desafios da vida, né? Pra poder. Que nem sabia que ia criar esse alto sucesso. Se não fosse um amigo. Por isso que a gente precisa das pessoas. Sim, A gente não é sim, nada sozinho. Tanto que ele fala, né? Quando dois ou mais estiverem, eu estarei no meio de vós. Isso já foi momentos que eu fiquei lá na igreja brigando quando eu passei. Hoje não é o momento de falar isso, porque é o seu alto sucesso, mas só para trazer essa reflexão aqui. Eu brigava quando Cristo falava isso, só quando dois ou mais ele vai estar. E eu falava, mas eu tô aqui sozinho, pô. Na verdade era o Lego lá, que é o nome do meu ego, brigando com Deus. E aí não entendi nada. Porque se a gente não tiver uma das coisas que a gente troca na mentoria, que é a humildade radical, que é exatamente nesse ponto que você falou de buscar a verdade, que ela é maior e além da gente. Então, eu peço pro divino para estar sempre nesse lugar de lapidação para poder servir a vocês. Minha gratidão também, cara. valeu. E que venha o próximo ciclo aí de muitas novas descobertas. Logo mais. Um abraço. Obrigado, Léo. Vou Valeu. encerrar aqui a gravação, peraí.